Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Ô, glória! Glória a Deus! Que alegria estarmos em mais um episódio Petra Talk, adoração. E hoje, com companhia, é o novo de novo, né? Estávamos com a nossa irmã Débora, amada, mas dessa vez ela não conseguiu estar conosco como co-host. E hoje estamos de volta aqui, o pastor Jefferson, conhecido de todos vocês. Então, para não perder o costume, fala, família! A paz, Deus abençoe os irmãos, coisa boa estar de volta. Nós já estamos, residindo lá em Campos, mas visitando aqui Abraão, poder participar desse episódio, recebendo nossa amada irmã Marcilene Rosa. Amém. Seja Prazer. muito bem-vinda, minha querida. Muito obrigada. Deus te abençoe, abençoe Amém. sua família. Também ela está aqui acompanhada da irmã Marli, vocês não estão vendo, mas prazer receber, seja muito bem-vinda. Amém. E irmã Marcilene, ela tem um ministério na área da adoração, né? Assim Sim. Nesse episódio especial de adoração. E você é membro de qual igreja? Membro? É membro, não existe. É. Né? É membro de qual igreja, minha irmã? Então, eu sou membro da Assembleia de Deus, o Ministério de Madureira, a congregação no qual faço parte é em Gardenia Azul, bairro de Gardenia Azul. E para quem não te conhece, quem é Marcilene Rosa? Onde nasceu? Então, Marcilene Rosa é uma adoradora. Glória a Deus. Somos aí parte do que o Senhor projetou para adorar, né? Que tem uma multidão de adoradores e a gente faz parte desse grupo. E você perguntou quem eu sou? É profunda, simplesmente profunda essa pergunta. Né? Então, e o início de tudo foi na minha infância mesmo, né? Nasci dentro de uma igreja, porque é uma história assim bem especial que eu trago. Toda a minha família serve ao Senhor. E desde a barriga da mamãe, né? Eu sou de uma família bem grande. Meus pais tiveram 7 filhos. Todos eles servem ao Senhor. Glória a Deus. E nasci literalmente dentro da igreja, porque... Literalmente? Literalmente.
porque minha mãe era caseira de uma igreja, Ah, toda a família, é a Assembleia de Deus lá na Barra, que é desde sempre Ministério de Madureira, então lá na Barra, na Armando Lombardi, tem lá ainda a mesma igreja, claro que reformulada, repaginada, mas meus pais moravam lá com meus irmãos e minha mãe se mudou para lá grávida. E aí saiu de lá, foi para a maternidade, eu nasci e voltei para lá, moramos de lá 6 anos e aí a trajetória até aqui é essa, de adorar. Teve uma infância de levita, né? De morar na Sim, igreja. de morar na igreja, meus irmãos todos músicos. que bênção, né? que bênção. Eu imagino, né, essa rotina ali dentro do templo, porque Sim, você era sim. caseiro da igreja, Sim. então cuidava, fazia provavelmente as Exatamente. atividades, Sim, sim. todos os cultos, participando, Todos os cultos. mesmo que não quisesse. Vou Isso. ficar em casa hoje, né? Exatamente. Tem pra onde fugir, né? Não tinha para onde fugir. E aí, desde lá, iniciou um processo difícil, porque meus pais moravam, sim, lá dentro da igreja e ativamente trabalhavam na igreja. Meus irmãos também iam para os seus trabalhos seculares, mas na volta estava todo mundo ali. E ocorreu um processo porque eu tive uma situação complicada, porque como a gente morava na igreja, recebia muita gente, né, que vinha lá de fora, pessoas que chegavam em processo de libertação. E lá chegou uma moça, né, em processo de libertação. E quando eu via a situação acontecer, né, que ela se manifestava, né, aquele espírito assim que precisava de libertação, e ela precisava e ela se mantinha firme porque ela ia nos cultos. E quando eu vi, eu me senti mal. E eu comecei a olhar para ela e não querer estar dentro da igreja. Quando eu via ela, eu comecei Você tinha quantos anos nessa época? Nessa época, eu devia de ter entre 4 a 6, porque eu morei lá até os 6 de idade. E eu lembro de algumas coisas. Então, eu devia já ter 4, 5, né? Por eu ter a lembrança ainda viva. E aí, eu tirava a paz da minha mãe, porque eu falava, mãe, não, quando eu olhava para ela chegando na igreja, eu lembrava e começava a chorar desesperadamente. Minha mãe tinha que sair de dentro da igreja comigo, ou alguma das minhas irmãs, e a minha mãe não podia assistir o culto, e aquilo foi bem traumatizante. Eu não, naquele momento não deu para minha mãe fugir daquele processo. E aí a gente ia se mudar, e a minha mãe ia para uma outra congregação. E lá na outra congregação eram muitas pessoas, a igreja era mais cheia, minha mãe já falou, gente, o que eu vou fazer com a Marcilene? Aí, chegando lá, ela diretamente conversou, pastor, estou vindo congregar aqui com a família e minha filha está nesse processo. Aí o pastor falou para ela, irmã, se acalme, nós vamos entrar em processo de oração pela vida dela. E assim eles fizeram, né? Porque toda essa história me foi contada, então por isso eu tenho ela bem viva na memória. Sim. E foi próspera aquela oração, porque a partir daquele momento o Senhor me libertou, porque houve uma dificuldade para mim, né? E ali, dentro de pouco tempo, não sei que tipo de campanha foi feita a meu favor, mas sei que ela foi... o Senhor recebeu, o Senhor Jesus recebeu, e eu fiquei bem. E daí para cá... Não teve aconselhamento, psicólogo, precisou dessas coisas? Não precisou. Foi totalmente espiritual mesmo. E o terror para uma criança é fácil de compreender. Sim. É difícil para a criança entender o cenário, mas realmente é amedrontador. Exatamente. Né? Não podemos ser ingênuos em dizer que são todos os que estão preparados para lidarem com essas situações. É verdade. Muitos adultos que não estão preparados, né? Mas que bênção que a irmã superou essa circunstância e que a irmã permaneceu firme na casa do Senhor. Sim. E como é que foi, então, esse desenvolvimento depois, adolescência, e quando começou a cantar na igreja? Como foi isso? Sim, aí nesse período que a gente estava nessa igreja, a igreja era muito ativa, muito cheia, tinha vários grupos, crianças, adolescentes, jovens, e aí eu comecei a participar do grupo das crianças, cantando no grupinho. Aí tinha um... Época da fita não, né? Época da fita, mano. Justamente. Aí, como tinham muitas crianças, e no nosso ministério tem muito conjunto, assim, o grupo tal, conjunto dentro do grupo geral do Ministério Infantil. Quem gostava de cantar fazia o seu grupinho, ensaiava, e nos dias dos cultos tinha oportunidade.
Aí tinha um grupinho chamado Sol que Brilha, das meninas lá. Ah, Marcilene, você vai cantar. Eu muito tímida. Mas ela, não, você vai ter que cantar. E comecei a cantar naquele grupinho. E aí a gente começa, você canta legal, sua voz é afinada. E a gente cantando nos cultos. E daí passamos para o grupo de adolescentes. Aí, grupo de jovens. Aí surgiu também, porque lá era uma infinidade de pessoas que cantavam bem e se destacavam no louvor. E aí começavam a surgir grupos e nos cultos, muitas oportunidades individuais. Sim, sim. Eu com muita vergonha, porque quando eu pegava no microfone a minha mão tremia, então eu preferia cantar nos grupos. E aí eu comecei a fazer solos nos grupos. E aí a gente foi se destacando. Essa música é Marcilene que vai solar. Ai, não, gente, tô com vergonha, não quero, não. É você sim, só tem você, vambora. Aí, por livre e espontânea pressão. Muitas vezes né? assim. Mas no bom sentido. Isso, não querendo aqui inferir idade, mas pelo que conversávamos antes, eu acredito ser mais ou menos década de 90. Isso. É isso? Sim. Década de 90 tinha muito disso, né? Sim. De grupos, de quartetos, Sim. quintetos, né? É. E de também ter, inclusive, alguns concursos musicais. Várias igrejas promoviam concursos musicais. A irmã chegou a participar de... Participei. Legal. Participei. E como foram essas experiências? Como é que foi isso? Então, aí participei de um concurso. Não foi muito legal a experiência, porque eu não gostava. Até hoje não gosto. Sim. Mas aí tinha muita pressão. Assim, não, mas tu canta, tu tem que participar. Não, tu canta, tu tem que ir. Aí dessa vez foi um ex-cunhado meu. Não, Marcilene, porque você vai ter que participar, porque eu vou te inscrever. Não, mas eu não quero, por favor, não vou. Não, mas eu já comprei os ingressos. Não, ele já foi, né? Aí tive que ir, era lá em Madureira, participei e ganhei em segundo lugar. Nossa. Aí, o que acontece? Eu lá, né? Tinha a oportunidade de gravar uma música. Eu gravei, mas eu não sei. Acredita que eu não sei o que houve, que no meio do caminho eu não fiquei focada naquilo. E passou, mas foi uma experiência. Que a gente foi para um lugar, teve um grupo de pessoas, aí tinha aquela situação, quem vai ganhar, quem não vai, Marcilene vai conseguir, não vai. E aí consegui o segundo lugar, fiquei feliz, sim. Mas... eu acho que talvez... Imagino que tenha sido muitas pessoas, né? Porque você falou que foi em Madureira, né? Foi. Foram muitas pessoas. Não lembro o número de participantes, não lembro como ficou a primeira pessoa que ganhou, mas foi uma experiência. Que legal. Uma experiência. E você contando sua história, eu tava lembrando um pouco da minha, né? Que a minha infância ali foi nos 2000, né? Mas ainda tinha o Coral Louvor Perfeito, ainda existe, né? Um coral de crianças lá na igreja. E eu já tinha outras crianças da mesma idade que eu, que já fazia solo na igreja, que já cantava, e eu não me sentia à vontade. Mas no coral das crianças eu participava. E foi a mesma coisa, assim. Aí eu acho que o meu primeiro solo na igreja foi com, sei lá, 13, 14 anos de idade, e tremendo até, mas... Deus vai guardando a gente também e vai conduzindo, né? É um pouco parecido aí a nossa história. Mas, minha irmã, sim, eu fiquei curioso, né? Porque às vezes a gente acha que... Até às vezes quem vem de fora, né? Uma família cristã acha que é um processo natural. Você foi criado na igreja, você se envolveu com as atividades da igreja, naturalmente você é um crente. Mas eu fiquei curioso de saber sobre a sua experiência de conversão. Em que momento da sua vida o Deus dos seus pais deixou de ser apenas deles e passou a ser o seu Deus, seu íntimo Senhor, né? Em que momento da sua vida isso aconteceu? Sim, não houve em nenhum momento, porque hoje em dia, né, de um tempo para cá, eu já vi em muitos cultos, mesmo tendo só pessoas evangélicas, ser feito um apelo em especial para as crianças. No meu tempo, eu não via isso. Eu creio que a minha irmã, que está aqui também, acho que ela, né, não passou por isso, assim, de ter tido um culto em que teve um convite. Alguma criança que quer aceitar Jesus? Não vi. E aí, por esse motivo, eu creio que o meu
primeiro momento, assim, de uma experiência maior com Deus foi nesses tempos em que eu comecei a crescer. Não nessa época que eu digo que eu tenho um conjunto de crianças, mas quando eu fui passando para a fase de juniores, né, que é de 9 a 12 anos, conhecendo um pouco mais, frequentando escola bíblica e entendendo que eu tinha um chamado. Eu acho que eu tive um alicerce do que é realmente servir ao Senhor, Sim. do que é ter compromisso, porque não houve esse momento, conversão. Não posso dizer que houve, porque eu já estava ali naquele ambiente muito forte. Né? Para mim, tudo era sempre muito forte, porque eu estava ali inserida. Meus irmãos, eu tenho 2 irmãos, né, homens, e eram 5 mulheres, 2 homens na família. E meu irmão mais velho, ele é pastor presidente. Meu pai era presbítero, diácono, eu vendo toda aquela movimentação. E meu irmão se destacando, dirigindo igreja. Então, eu sempre convivendo com o ambiente das coisas do céu, do evangelho, genuíno. Então, a minha vida era muito envolvida. As conversas em casa eram sempre sobre as coisas da igreja, porque até mesmo algumas situações difíceis, né? Eu estava convivendo ali e muitas coisas a gente ouvia, então Sim. foi um tempo assim. Mas se for dizer, em que momento você teve um verdadeiro encontro de entender o que é a sua vida em Deus, foi na adolescência, então, no início dela. Nesse período, né? É interessante isso, né? É o que se cumpre o que está escrito em Provérbios. Ensina o menino o caminho que deve andar, até quando crescer não se desviará dele. Crianças que são educadas no Evangelho desde muito cedo, elas passam a ter uma consciência, um temor de Deus também muito cedo. Exatamente. E aí a memória acaba não ajudando você a lembrar de quando você foi tomando consciência daquelas coisas. Porque tem muitas coisas que a gente não lembra da infância. Sim. Né? Tem crianças, né? Eu vou falar mesmo dos meus meninos. Eu tenho 2 meninos, um de 10 e um de 8 anos, está vindo aí, está sendo gestado o terceiro. Glória. Mas são crianças que antes de aprender a falar já ouviam histórias bíblicas. Sim. Exatamente. Começaram a falar, a Rafaela contava historinhas da Bíblia. Agora que estão ali pré-junior, né? O mais novo, o junior, o mais velho, estão lendo a Bíblia, devem terminar de ler a Bíblia toda em 1 ano, pela primeira vez. Né? Já leram muita coisa, mas sem esse compromisso de ler em 1 ano. Esse ano tudo indica que vão conseguir. Quando foi que ele tomou consciência, por exemplo, do conceito de pecado? Eu não sei, mas eu sei que ele tem esse conceito de pecado sendo trabalhado na vida dele desde que nasceu. Exatamente. Né? Então, eu entendo claramente o que a irmã fala. Sim, ela falou sobre a consciência, né? A consciência de que estava servindo ao Senhor, a consciência de que aquilo fazia sentido. É interessante, porque a criança, ela pode já estar servindo ao Senhor sem nem ter consciência daquilo que ela está fazendo, né? É verdade. Então, quando uma criança é instruída nesse caminho, nessa convivência, ela já sabe que a vida é aquilo. A vida é aquilo e em algum momento ela compreende detalhes mais profundos daquela. Isso. Eu acho que a nossa experiência familiar também foi semelhante a isso, né? Sim. A irmã está hoje congregando lá em Gardênia Azul. Sim. Mas a irmã nasceu dentro de uma igreja, depois foi para outra e aí viveu naquele local quanto tempo? Continua contando um pouquinho para a gente dessa história. Aí meus pais se mudaram para uma casa no Anil, no bairro do Anil, né? E foi nesse momento que a gente passou a congregar em Gardênia Azul, que é a igreja que atualmente eu estou, porque no decorrer da vida a gente mudou de alguma congregação para outra. Em um momento eu saí do ministério, fui ajudar numa igreja lá no Rio das Pedras, mas foi um período bem curto. E aí retornamos novamente para o ministério. Então, o Ministério de Madureira, a Assembleia de Deus, é a minha vida inteira, praticamente. Só que eu tive muitas experiências porque eu não fiquei presa ao meu ambiente, né, de vida inteira, de ministério, por conta do chamado. Então, eu ando em muitas igrejas, conheci muita gente, isso é bem interessante, né, ter essa liberdade e não ter... Como é que eu não sei a palavra certa de dizer? Porque eu sou desse ministério, eu sou desse segmento aqui. Não, acho que a gente que adora tem, né, o céu como limite. Sim. Né? E aí a gente tem essa liberdade de estar em vários lugares, conhecendo outras pessoas, né, que servem ao Senhor, ao mesmo Deus, mas tem, né, seus hábitos, algumas coisas diferentes. E
Eu acho muito interessante também, né? Teve essa ampliação da Exatamente. visão do reino. Né? Da visão do reino. Amar a todos, né? Entender. E o ministério musical ele é evangelístico também, né? Exatamente, Porque você vai total. estar comunicando uma mensagem e a música é algo que toca às vezes onde alguém só falando não alcança, né? Sempre tem aquela canção que quando você ouve, ela vai profundo. Isso é muito bom. Esse ministério itinerante que a gente chama, né? Isso, Giz, exatamente. em diversas igrejas. Quando que isso começou na sua vida, minha irmã? Então, eu tive que fazer, idade, eu tive que fazer uma busca essa semana, porque eu sabia que essa pergunta ia vir. Falei, gente, como eu faço essa obra e não consigo lembrar? Fui fazer a busca, lembrei. Eu, né, lá nessa igreja, aí comecei a me destacar fazendo vários solos, aí tinha um irmão chamado... Ai, gente, que perdão, Jesus, que eu esqueci o nome do irmão. O nome da esposa dele, Daniele. Não sei se a minha irmã vai me ajudar a lembrar. Alberto, o irmão Alberto. Ele lá na congregação, a esposa dele me dava aula na adolescência, aula na escola bíblica, e ele fazia cruzadas evangelísticas. Legal. E existia aquelas cartinhas, né, que antigamente os convites vinham por carta. Não sei se você pegou esse tempo. Agora vem no WhatsApp, convite online. Aí começaram a chegar cartas lá na igreja. Irmã Marcilene, chegou essa cartinha aqui, alguém mandou te entregar. Para a igreja. Para a igreja. Direcional. Endereçada a mim, mas para a igreja. Ué, que carta é essa? Era ele me chamando para cantar no evento que ele ia fazer. Aí eu, tá, como é que funciona isso? Aí a gente ia, buscava endereço. Aí começou. Aí chegando lá no evento, tinha pessoas de outras igrejas. Irmã, que benção. Eu queria convidar a irmã para cantar na minha igreja. E aí a gente não parou mais. Era carta, mas agora acabaram-se as cartas. Me dá seu contato, por favor. A igreja ia fazer um congresso, né? Aí pegava domingo de manhã, entrava 4 ou 5 irmãos num carro, ia visitando as igrejas, entregando cartas. Exatamente. Eu vivi essa época das cartas também. Vivi. Telefone quem tinha era raro, né? E isso daí já na virada para o ano 2000. Porque realmente, anos 90, era carta, era procurar, telefone era fixo. Aí você ligava, não tinha ninguém para atender. Era o orelhão da rua. Era aqueles irmãos, quando tinha festividade, né? Aí vamos ter que fazer a ronda nas igrejas para entregar as cartas. Legal. Isso, desse jeito. E aí, o seu ministério foi se desenvolvendo a partir disso, né? Sim. E a gente soube que tem uma canção aí autoral, tem algumas canções autorais. Quando que isso surgiu na tua vida, da questão da composição e de gravar também essas canções? Então, na verdade, o meu sobrinho compõe. Entendi. E aí ele estava lá com as músicas e a gente sempre conversando. Aí ele falava, será que um dia vai dar certo? Você podia pegar minhas músicas e gravar. Que legal. Aí a gente Qual o nome dele? Gerson Monteiro. Gerson Monteiro aí, ó. Bênção fala de Deus. Gerson. Vai chegar até ele, que ele precisa, né, saber que a gente está falando disso nesse momento. E aí, quando foi em 2018, a gente falava, né, sobre o projeto, mas aí condições financeiras, a gente não tinha ainda um recurso para poder trabalhar. Aí ele montou um estúdiozinho na casa dele. Que legal. Aí a gente começou, assim, sem maiores... a gente não tinha, assim, de que forma a gente ia levar. Mas a gente fez uma tentativa, a gente gravou, mas deixou guardado. Aí meu esposo começou a trabalhar numa escola, tinha uma empresária, né, a dona da escola, aí me conheceu e me chamou. Quis conversar comigo e quis fazer um trabalho. Aí já tínhamos as músicas, então vamos embora. Aí, Marcilene, vamos gravar? Vamos gravar. E ela me fez uma proposta e gravamos 10 músicas, fomos para estúdio, aí meu sobrinho foi. Legal. Tinham 4 músicas minhas e 6 do meu sobrinho. Sim, ele fazia parte de arranjo também? Ou era só a letra que ele fazia? Não, fazia arranjo também. Legal. E aí ele, com o irmão dele, mais um produtor musical, que é um amigo nosso. Não sei se vocês conhecem o Lute. Tá bom. Mas passaremos a conhecer. Depois vamos trocar os contatos. Aí ocorreu de gravarmos,
Só que houve uma situação diferente, né, do que havia sido combinado. Aí a empresária fez todo o processo, pagou todo aquele momento de gravação, de matriz. Sim, Ficou sim. pronto. A matriz pronta na minha mão. Aí era o momento de divulgar o trabalho. E eu não tinha um recurso. E aí ela falou, não vou mais. E aí, naquele momento, ai, meu Deus, não acredito. E ela me divulgou, entendeu? É uma E situação aí, complicada. entrou nessa... Aí tive que parar, porque ela não deu prosseguimento. Aí foi um momento que veio uma frustração, uma tristeza, uma angústia, né? Não com relação a continuar o ministério, mas Sim. com relação ao trabalho em si. Aí eu fiz vários questionamentos, falei, poxa, chegar até aqui para agora não prosseguir, enfim, né? Mais uma vez, o chamado, a voz de Deus ecoava ao meu coração, Glória a Deus. dizendo, independente de qualquer coisa, minha filha, você é minha adoradora. Eu ouvia a voz de Deus, né? Como eu sempre ouço, ele dizendo para mim, você me adora, independe de mídia, independe de CD, independe de qualquer coisa, né? Aguarda o seu momento, não vai ser como você quer. Isso em 2018, né? E ali, só que infelizmente, né, a natureza humana, né, para mim foi um baque. Eu deixei aquele projeto guardado. Deixei lá. Só que dentro desse trabalho tem uma música. Ela se chama Especialista em Milagres. É essa canção que você É, compartilhou conosco? que eu compartilhei. E ela tem uma história. E ela foi feita, não é, pelo meu sobrinho, só que eu nem sabia, ele tinha guardado ela. Depois ele me apresentou. Por quê? Eu tenho um filho de 21 anos e uma filha que vai fazer 10 anos agora em setembro. Quando meu filho nasceu, ele nasceu com uma doença chamada anemia falciforme. Então, primeiro mês de vida, teste do pezinho, detectou a doença, ele começou a ficar muito mal. A minha irmã está até aqui comigo e no dia que ocorreu o processo, ela estava comigo. Talvez ela lembre. Vamos lá, faz o teste do pezinho. No dia do teste, foi falado, olha, mãezinha, se você não receber uma ligação daqui a 3 meses, significa que o exame do seu filho está 100% ótimo, você não precisa vir aqui pegar, só segue sua vida. Vai no posto e vai estar lá o seu exame. Se por acaso você receber uma ligação, é porque houve uma alteração. Bem, eu recebi a ligação. E aí recebi a ligação que João Pedro tinha anemia falciforme. E dali, naquele dia que fui lá para receber, né, essas informações, a minha irmã estava comigo, aí a gente veio de ônibus, eu estava tão nervosa que eu caí, não sei se você lembra, caí do ônibus com meu filho no colo, caí ajoelhada com uma criança de 1 mês e meio. E ele não caiu, consegui segurá-lo. E, enfim, daí passei um processo terrível. Ele ficava muito internado, muito doente. E passou 1 mês, 2, 3, 1 ano, 2, 3, e eu no processo. E ainda assim, fazendo a obra de Deus, seguindo. Em alguns momentos, Senhor, por que tem permitido acontecer? Porque às vezes a gente questiona. E nesse meio do caminho, eu entendi assim, mesmo você sendo servo do Senhor, fazendo a obra do Senhor, vão ter processos. Sim. Na sua vida. E vai ter hora que você não vai entender, mas vai ter que prosseguir. E muitas vezes, mesmo sem entender, né, eu tinha que ir adorar, sem entender, passando dificuldade. Só que no meio do caminho, Deus me fazia uma promessa. Olha, essa enfermidade não é para a morte. Glória a Deus. Senhor, e eu orava, fazia campanhas, entregando meu filho nas mãos de Deus. E chegou um momento em que aquela voz do céu ecoou mesmo. E, resumindo, uma criança que tinha dificuldade até para respirar, uma criança que só vivia desfalecendo no meu colo, que precisava de medicamentos fortíssimos, o Senhor trabalhou, ele foi curado. De criança que não tinha fôlego, hoje ele é trompetista. Glória a Deus. Domingo Glória a passado Deus. estava lá tocando, fazendo a marcha nupcial, sábado, porque ele sempre é convidado para tocar em casamentos, Sim. etc. e tal. E tá, voltando um pouquinho. E aí, com ele assim, eu pensava assim, eu nunca mais eu quero ter um filho, porque é genético, né? Ali Sim. eu posso ter um outro filho a qualquer momento com a doença, ou não. Tive muito medo. Mas o Senhor me fez uma promessa. Meu esposo, quando nos casamos, a mãe dele nos contou,
Reginaldo não pode ser pai. Que ele teve meningite, o médico falou que ele tem muita dificuldade, a possibilidade é quase zero. Aí começou, não posso, agora é que eu quero. Porque o nosso Deus é Deus de milagres. Aleluia. Então nasceu o João Pedro nessa condição. Passamos o processo. João Pedro foi melhorando ao longo da vida, ainda tomando medicamentos, mas bem melhor na época. E em 2014, fiquei grávida novamente, para a gente chegar à história da música. E aí, aquele lance. Bom, nasceu a Sara, teste do pezinho. Opa, suspense total. Fez o teste, fui para casa, né? E a mesma história, se não tiver nada, você não vai receber. Aí, meio do caminho, antes do dia, o telefone toca. Meu Deus. Dona Marcelene, você pode comparecer aqui na clínica da família? Aí eu já me tremendo toda. Fui pra clínica. Ai, meu Deus, já aconteceu, não é possível. Que isso, Jesus, de novo não. O que foi? Você chegou? É só para refazer o teste, que nós perdemos o teste da sua filha. Poxa vida. Eu tava quase indo pra UPA já, o coração doendo. Eu quase morta já. Enfim, fizemos. Passou um mês, passam 2, passam 3. Para glória e honra do nome do Senhor. Não havia Até nenhum. Hoje não Até ligaram, hoje né? não ligaram. E aí, meu sobrinho me aparece, né? Depois que... gente, porque eu alarmei a família inteira, né? Gente, me chamaram. Vambora. Minha irmã foi comigo. Bora. Aí, eu não tô sabendo. E Deus deu a música para ele. Glória a Deus. A música diz respeito a milagre. Porque o mesmo milagre que o Senhor operou, né? Na vida do João, trazendo cura, porque eu passei no processo, mas enquanto muitas vezes eu pensava que ele ia morrer, o Senhor trouxe vida. A Sara veio sem a questão, né? Então, o Senhor operou mais uma vez um milagre. Glória a Deus. Né? A gente vive de milagres. A gente poderia ouvir a irmã cantando essa canção? Sim, então... podemos. Ela se chama Especialista em Milagres. É tudo que Deus é para nós, né? Glória a Deus. Juju vai dar o play. Dá o play, Juju. Uhum. Tá sem retorno Aqui pra não. gente. Vê se tá aberto ali o canal. Qualquer coisa a gente canta um trechinho. Né? Vai, né? Vai Pode ser, no pode ser. no violão e no ao vivo. Puxa aí que eu... Uhum. Foi? Agora, vamos ver. Vai lá, vai no violão mesmo. Aqui é família, né? Poxa. Puxa aí que eu vou encontrar esse tom aí no meio do caminho. Está tão difícil e você não sabe pra onde ir. Suas lágrimas mostram a dor, mas não deixe morrer a esperança no Deus que tudo pode fazer. Está tudo errado. Você diz, Deus não me ouve mais. Você pensa até em desistir, mas não deixe morrer a esperança no Deus que se entregou por você. Parece ser grande, mas Deus é maior. E as muralhas têm que se render. Parece impossível, mas use a fé. Especialista em milagres, Ele é. Especialista em milagres, Ele é. Isso. Essa é a mensagem. Olha, que linda, que linda. Parece ser grande. A dor naquele momento parecia ser total, porque eu pensei, Senhor, eu vou passar de novo no mesmo processo.
E, ao mesmo tempo, alguém me falava, olha, se você passar de novo, você vai saber lidar melhor, porque você já tem um filho, na época o João tinha 11 anos, e você vai saber lidar, porque você cuidou dele, então você vai saber cuidar da Sara. E só que não era isso que Deus tinha reservado. E o pai também não sofre pelo que o pai vai viver. Mas a gente não quer ver os nossos filhos sofrerem, né? Exatamente, Eu imagino também Papai do Céu olhando pra gente, sabe? É a verdade. Por mais que às vezes a gente saiba que tem processos, mas o pai não quer ver o filho sofrer. É verdade. Né? Você falando disso me lembrou da passagem, né? De Jesus curando Lázaro. Ele já sabia o que ele iria fazer, mas, né, Deus, na imagem de Deus que não quer ver os filhos sofrendo, né? E aí Jesus chora com aqueles que já estavam chorando, né? Sim, sim. Deus era maravilhoso. E ele é especialista em milagres. Essas canções são maravilhosas. São canções que nascem da experiência com Deus. Verdade. Alguém que tem técnica, né? Hábito de compor, hábito de produzir. Se a pessoa senta, ela vai conseguir produzir uma música. É verdade. Mas uma música produzida pela técnica, ela é bem diferente de uma canção produzida pela experiência com Deus. Né? É verdade. Que maravilha, minha irmã. A irmã estava falando sobre todo esse processo, né, que começou lá em 2018, associado à produção de uma coletânea. Sim. Né? Esse processo hoje ele está parado? Como é que está isso hoje? Então, aí, justamente há aproximadamente 3 meses, talvez, o meu filho trabalha numa editora, que é do Ministério de Madureira, editora Betel, e ele teve a oportunidade de estar trabalhando juntamente com a rádio da igreja e conversando com alguns pastores. Ele comentou, minha mãe tem um projeto que está lá, tem músicas e elas estão paradas. Aí um dos pastores falou, traga as músicas, a gente vai dar uma analisada, ver se dá para tocar na rádio. Né? E semana passada começou a tocar na rádio. Que legal. Que legal. Uma dessas músicas já está na programação. Né? Aí vem à tona o projeto que estava parado, né? Porque não era o meu tempo, né? Como eu disse, não é o nosso tempo. Sim. Mas quando Deus quer, ele pega até aquilo que está parado e ele coloca em movimento, né? Porque numa caminhada a gente não sabe quantos passos, nem a velocidade dos passos, mas nenhum passo é vão, né? Exatamente, sim. É verdade. Porque tem coisas, a palavra de Deus já diz, né? Há um tempo para todo propósito. Verdade. E aí eu achar que é no meu é normal, natural do ser humano, né? Achar tal coisa vai acontecer quando o Senhor fala, não é para esse tempo. A palavra já, em muitos textos está descrito, Daniel, a visão não é para agora, é para um tempo determinado, né? E assim o Senhor muitas vezes vai falar conosco, não é para agora, mas sustenta aí, porque no tempo certo, né? E às vezes o sonho, né? A gente quer deixar morrer esse sonho, deixar morrer a promessa. Né? Não sei quem vai estar nos ouvindo, que talvez esteja aí com um sonho, com um projeto parado, achando que não vai ter mais jeito. Espera o tempo de Deus, porque há um tempo para o propósito. Né? E se Deus nos faz uma promessa, ele é fiel para cumprir. Sim. Então, aguarde com esperança. E é interessante isso, né? De que temos um Deus que não se esquece de nós. Um Deus que é fiel em todo o tempo. E enquanto você falava da história, né, e dos processos, tanto dos testemunhos com a saúde dos filhos e tal, quanto com essa frustração com relação à parte ministerial, né, do CD e tal. Sim. Você falou uma coisa que me marcou, que foi o projeto parou, mas a adoração não parou. Eu sou uma adoradora. E eu acho que o maior desafio, que muitas vezes a música, na maioria das vezes, ela está associada à alegria, à festa. Sim. É difícil ouvir música, né, num velório, é difícil ouvir música num momento difícil, né? E nós, por vezes, caímos na impressão de que quando a situação está difícil, não é tempo de cantar. Isso. Não é tempo de louvar ao Senhor, né? Mas a gente aprende com a palavra, o exemplo de Paulo e Silas, que não tinha como estar pior, eu acho, a situação deles. E eles tinham fôlego para adorar, né? Então, o louvor como uma expressão de
de uma alma que já está satisfeita em Deus, né? Tem uma canção que está na minha mente, quando a irmã contava a história do seu filho, me veio à mente a canção com muito louvor. E tem aquele coro, Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes. O que ocorre? O louvor, ele tem esse poder transformador. Exatamente. Ele muda o ambiente. É verdade. Música nem sempre resolve. Mas louvar resolve. Exatamente. Porque o louvor é uma expressão do adorador, é a alma que se quebranta diante de Deus, né? Sim. Inclusive, eu estava pensando nessa música, Abraão, e pensando que o timbre da voz da irmã, você deve ter cantado muito com muito louvor, já não cantou? Sim. Não, porque o timbre da voz da irmã é um timbre gordo, né? Grave e tal, e com uma extensão pro agudo muito boa. Deve ficar muito interessante. Cantar ela, então. Vamos cantar todo mundo. A irmã aceita? Aceito. Pelo que eu tô lembrando da letra. Tá muito alto, né? Tá um pouco alto, porque eu sou contralto, gente. Deus. Melhorou. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. E até mesmo quando Ele fica em silêncio, Ele está trabalhando, Ele está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Porque quando Ele estende as suas mãos, é sua hora de vencer. Louve, 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 simplesmente louve. Tá chorando, tá precisando, tá sofrendo, louve, louve. Não importa, louve, seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes,
tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo. Então erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar, porque Deus vai na frente. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Adore, exalte, adora o Senhor. Cante ao Senhor com muito louvor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. É muito bom louvar É o muito Senhor, bom louvar, né? é verdade. E é impressionante isso, né? Porque o louvor, ele tem a capacidade de nos tirar do problema. Assim, Exatamente. pelo menos durante a adoração, É. parece que a gente começa a olhar para o Senhor e ver o tamanho do nosso Deus, o tamanho do seu poder, da sua santidade, da sua Sim. beleza, e tudo fica tão pequeno É verdade. que a gente pode estar todo chibatado igual o É verdade. que a gente olha para o céu, né? É. É. A Bíblia vai nos ensinar, né? Deus habita no meio dos louvores. Uhum. E você fazer o local aonde você está. Nossa vida já é habitação do Senhor. Mas você ter um comportamento daquele comportamento que é o comportamento dos céus. É verdade. É. Nós sabemos que até a consumação, nós vivemos um processo de batalha espiritual até a consumação dos séculos, Uhum. mas também os anjos, os servos do Senhor, eles são ministros que trabalham em prol daqueles que hão de se salvar. Eles também estão em batalha, mas o fato deles estarem em batalha não impedem que eles sejam servos obedientes e que adoram. É verdade. Quando a gente assume um comportamento da vontade de Deus sendo feita na terra como ela é no céu, a adoração é uma constante. Exatamente. A gente não para de adorar gente não porque a para. luta é grande. Não, a gente adora mais. É verdade. Né? Até porque, como é que a gente vai vencer essa canção? Ela diz. É. Com muito louvor. É. Né? Você vai louvando, o poder de Deus vai se manifestando. Sim. O nosso foco, ele sai do problema, se verte para Deus e tudo vai sendo transformado. É o Paulo e Silas que você falou lá na prisão. E ela diz que essa canção vai dizer: basta somente esperar o que Deus irá fazer. É verdade. Às vezes, quando a gente não assume essa postura de adoração, de olhar para o Senhor, de contemplá-lo e adorá-lo por isso, a gente acha que a gente faz alguma coisa. A gente se coloca na posição de fazedor e se esquece de que Deus é quem faz, né? E eu ouço muito a frase: enquanto você o adora, ele está cuidando da tua família. Às vezes a gente ouve muito isso no culto, né? Meu irmão, adora o Senhor. Parece até que é uma frase feita aí para falar um jargão, mas não é nada disso. Mas é verdade, ele cuida de todas as coisas. É verdade. A irmã, na canção da irmã, falou que parece ser grande, mas Deus é maior. Exatamente. Depende de para onde a gente está olhando, né? Nós, de fato, somos pequenos. Nós, de fato, somos pequenos. Verdade. E se a gente olha para os problemas, eles parecem ser grandes. Sim, sim. Mas existe um especialista em milagres, É verdade. né? Existe um especialista em milagres. Onde o homem não vai, Deus vai. Sim. E nessa trajetória, né, de muitos processos, de muitas guerras, onde tinha, claro, os momentos de refrigério, né, que Deus sempre vai nos dar.
que a nossa vida é constantemente de pelejas e vitórias para que a gente possa enaltecer, engrandecer o nome do Senhor. A gente tem que ter alguma luta para depois ter um testemunho para contar. E nessas idas e vindas aí, eu estava sempre fazendo a obra do Senhor, cantando, e recebi um testemunho de uma vez que eu estava cantando. Talvez eu tinha ido em guerra cantar, e chegando lá na igreja, em uma das fases em que eu estava na igreja que eu estou atualmente, mas esse foi um tempo anterior, eu estava lá ministrando a canção Recebe a Cura, da Ludmila Ferber. E a forma de Deus trabalhar comigo é eu estar ministrando louvor, e muitas vezes Deus fala, canta, mas vai a determinada pessoa. E naquele culto eu estava cantando, e claro, né, que depois vocês vão entender por que eu não lembrava, porque já fazia algum tempo, e isso acontece constantemente, então não dá para recordar de cada detalhe de cada momento. E fui até determinada pessoa e ministrei, louvando, né, o louvor Recebe a Cura, e voltei para o meu lugar, terminei de cantar, agradeci a oportunidade. Passaram-se anos. Esse ano eu estava num evento cantando e chegou uma moça chorando. Oi, Marcilene, tudo bem? Você lembra de mim? Eu olhei para ela. Alguns segundos eu não lembrei. Aí eu, tá, lembrei. Eu lembro de você em alguma época no Gardênia, na igreja. Ela, sim, Marcilene, eu vim aqui para testemunhar, porque você estava num culto cantando a música Recebe a Cura, e nesse dia eu estava passando mal. Ela, né, contou a situação que ela estava passando, e ela estava com mioma, né, estava com sangramento grave, já havia ido ao médico, o médico falou, infelizmente você vai ter que passar por uma cirurgia, e essa cirurgia está marcada para determinado dia, e aguarde em casa, e venha no dia que eu marquei, e vamos ter que operar. Aí ela esperou os dias, só que nesse dia, era um dia de culto, ela disse que estava muito assim, ansiosa para ir ao culto, que ela estava muitos dias em casa, esperando a cirurgia. O médico mandou ela falou que, né, com muito respeito, ela colocou uma fralda, porque ela não tinha outra opção. Sim. E falou, hoje eu vou ao culto, que eu não aguento mais ficar em casa. Ela foi ao culto, sentou lá, né? Eu, como não a conhecia, estou lá fazendo o meu ofício, que é fazer a obra do Senhor, ministrar. O Espírito Santo vai lá naquela moça ali, que eu não lembrava, né? E ela, Marcilene, você foi até mim e me tocou e ministrou a canção Recebe a Cura. Aí eu voltei para o meu lugar, terminei a canção, agradeci a oportunidade, fui para minha casa. E ela, no culto, ela falou que instantaneamente ela sentiu algo por dentro. E ela falou assim, com a amiga que tinha ido com ela levar ela, olha, eu senti alguma coisa estranha enquanto aquela moça ali veio aqui e me tocou. Eu preciso ir ao banheiro. Quando ela chegou ao banheiro, ela estava seca. E ela voltou ansiosa e falou, olha, eu não sei o que está acontecendo. Eu tenho que falar com aquela cantora ali, com aquela mulher. Ela nem sabia se expressar, que ela estava muito, né? Aí ela foi para, a moça orientou ela, falou, você pode estar vivendo um momento de emoção. Então, espera um pouco, não fala com ela hoje, não. Vai para casa. Ela foi para casa. Seca um dia, seca 2 dias, seca 3, chegou o dia dela ir fazer a cirurgia. Só que ela não aguentou, porque o sangramento era muito excessivo. Então, quando ela viu que ela estava bem, ela falou, tem que ir ao médico. Foi ao médico, pediu para falar com a médica que marcou a cirurgia. Ela, olha, amor, eu vim aqui. O que você está fazendo aqui hoje? Tua cirurgia não é hoje, não, é semana que vem. Ela, não, tem que falar com você. Eu tô seca. É impossível você estar seca, você não pode, você vai passar, sua cirurgia está aqui, os papéis estão aqui, está marcada a sua cirurgia. Não, mas então eu fui num lugar, eu fui numa igreja, uma mulher me tocou e eu fiquei curada. Eu não estou sangrando mais. É impossível. A moça falou para a doutora falou para ela, é impossível. Mas já que você está falando, vamos fazer o exame. Foi feito o exame, tinha uma marca. Ela falou, você agora fala a verdade para mim, que eu quero saber aonde você foi. Que a sua cirurgia estava marcada e você fez outra onde. Eu não fiz, mas aí começou as duas falando, então você traga essa mulher, essa tal cantora aqui. Bota ela cantando na porta do centro cirúrgico. Não tem como. Ela pegou todos os exames. Glória a Deus. Não tinha mais cirurgia para fazer. E ela disse que guardou o papel, escreveu lá a cantora, porque ela disse que tinha a esperança de um dia me encontrar. Só que ela me encontrou agora, em 2023. Isso deve ter sido
há mais de 10 anos atrás, porque o Deus. pastor que estava na igreja na época, já fazem 10 anos que ele não está mais. Então, foi provavelmente dentro desse tempo. E ela falou que a filha dela fez uma limpeza na casa, pegou o papel, rasgou, ela ficou até triste. E ela trouxe esse testemunho. E ela falou, Marcilene, nunca mais. Esse problema eu não tive nunca mais. Glória a A Deus. médica ficou assustada, porque realmente os médicos não querem, né? É bem normal, né? São exceções médicos acreditarem em milagres, né? São exceções, existe. Sim. Mas normalmente eles não querem, mas ela tinha lá. E eu guardei esse testemunho e ela virou para mim e falou assim, Marcilene, pode guardar que esse não vai ser o único. Talvez outras pessoas tenham recebido cura, não tenham tido a oportunidade de falar. E aí passou aquela semana, eu fiquei bem radiante, né? E também com muita cautela e sabedoria, porque às vezes a gente vai falar de certos assuntos, algumas pessoas podem pensar, tá se exaltando, dizendo que cantou e a pessoa foi curada. Mas tinha uma prova, minha prima estava do meu lado, ela falou, tenho aqui uma prova, é verdade. Passam-se alguns dias, uma irmã me liga novamente, Marcilene, quero te falar isso agora. Talvez um mês atrás. Quero te falar uma coisa. Eu falei, o que foi? Fui curada. Você estava ministrando a canção Eu Não Perdi o Controle. E ela estava em tratamento com depressão, tomando medicamento. E ela disse que também sentiu na hora, né? Recebeu o louvor e recebeu como cura. E em determinado momento foi ao médico, o médico suspendeu o medicamento dela. Glória a Deus. E ela falou que está bem. Glória Então, a a gente Deus. louva a Deus porque entendemos que a gente não está trabalhando para o homem da terra, né? Para as coisas materiais e não estamos fazendo uma obra esperando algo físico. Nosso tesouro, nosso galardão é guardado nos céus, né? E eu havia falado em determinado tempo, eu falei, gente, as coisas estão muito difíceis para mim. Eu falei, Senhor, se é para te adorar, que algo aconteça, porque eu não posso andar de um lado para o outro aleatoriamente. E claro que o Senhor em todo o tempo estava trabalhando, né? Porque Ele não tem a obrigação de nos dizer, olha, o que você faz para mim é assim, assim. Não, mas quando Ele quer, Ele fala, para que nós possamos entender. Tem duas coisas, Marcilene, duas boas notícias para você. Primeira boa notícia, você está diante de 2 médicos que acreditam em milagres. Ô, glória! Você sabia que Abraão e Juju são médicos? Não. Abraão e Juliana são médicos. Que bênção, que e bênção. acreditam em milagres. Que bom. E a segunda boa notícia é que tudo que a irmã chegar a ficar sabendo, tudo que voltar para a irmã é só um pedacinho daquilo Amém. que Deus faz. Amém. Nós somos instrumentos de Deus e a irmã é um instrumento de Deus para uma obra muito maior. Às Amém. vezes a gente só fica sabendo de um pedacinho. Verdade. Mas que bom que Deus fez alguns voltarem para te relatar. Sim. Isso daí anima, né? É verdade. E também porque a gente entende que a gente não precisa saber de todos, porque a glória não é nossa. Verdade. É sempre dele. Né? Tudo dele, por ele, para ele. E algumas vezes ele vai permitir a gente saber só porque vai ter dias que o negócio vai estar muito difícil, que a gente vai pensar assim, será que eu tenho que ir mesmo? Aí Deus vai falar, sim, vá. Mesmo na sua dor, mesmo na tua guerra, mesmo na tua luta. Porque não é você, nós somos apenas o instrumento, né? E quem vai operar é o Senhor. E que a gente possa sempre ter isso em mente. Né? Eu estava num evento essa semana e o tema da festividade dizia que sempre que ele cresça, né? Que nós venhamos diminuir e ele crescer, porque quem tem que aparecer é ele. Pode pegar o violão aí, Abraão, já tá, deixa aí, ó. Você falou dessa canção, né? Eu Não Perdi o Controle. Sim. E ela conta a história de diversos servos de Deus Sim, na palavra, sim, né? sim. E na tua vida, além desse testemunho dos filhos é muito forte, Sim. mas teve algum outro episódio em que essa canção serviu para você também? Fortemente. E eu comecei a ministrar ela. Eu fiz uma live no meu aniversário. Gente, eu não lembro o ano. Não foi ano retrasado, 2022. Eu estava fazendo uma live, inclusive eu estava na casa da minha irmã, né, da Marli, tá sempre aí, a gente junta.
Pode fazer a dupla aí, né? Mas eu já vi que a Marli, ela é a tua cobertura de oração, né? Com certeza. Se ela não estiver orando por mim, eu vou dar um beliscão nela. Ministério precioso, ministério precioso. Seja o pastor, seja o ministro de louvor, aquele que canta. Como é bom ter pessoas nos cobrindo em oração. Verdade. Faz toda a diferença. Sim. Deus te abençoe, minha irmã. E faça frutificar cada vez mais seu ministério. Tá? Essa dupla dinâmica. E lá, ensaiando, né, pra live, como eu falei, relatei que, né, 7 filhos de meus pais tiveram, né, e nesse processo eu estava com a minha irmã enferma, uma delas, né. A gente ficava lá na casa do meu pai, que a minha irmã cuidou do meu pai até meu pai partiu em 2021. E a gente revezava, as irmãs revezavam, né? Mas era na residência dela. E eu e minha outra irmã para lá, Marilene, ela já está dormindo com o Senhor. E aí a gente estava se preparando para fazer live e ela falou para mim, Marcilene, inclui essa música na live. Aí eu, poxa, não vou saber porque é muito nova e ela é muito grande, não vou conseguir incluir ela na live porque eu não gosto de cantar lenda, eu tenho que decorar. Não foi possível. Ela, bobinha, ela falava assim comigo, essa música é muito boa, você vai perder. Tá bom, aí passou, né, 2022, comecei a ensaiar, falei, vou ter que pegar essa música vai fazer parte da minha vida. E como começou a fazer, gente, comecei a cantar, ministrar nas igrejas, glória, que maravilha. De repente, minha irmã foi acometida de um câncer. Ficou mal, ficou doente, mas aí começamos o processo em fevereiro de 2022. Isso. Não, 2023. Gente... Ela faleceu recente, então. Se fez um ano agora. Em 2020, em 2022, no finalzinho, ela começou a perder peso, ela parecia muito comigo, né? Eu sou muito magrinha, eu, né? Só que não. Ela forte, mas saudável, tava bem. De repente, ela começou a perder peso. E, poxa, eu não tô bem, não sei o quê. E a gente, não, deve ser alguma coisa aí. Surgiu a possibilidade de intolerância à lactose. E a gente lá ministrando, louvando. E chega fevereiro de 2023. Ela fez um exame. E aí detectou um câncer. E aí começa o câncer no intestino. E fevereiro, março já ela não tá bem. Abril ela tá piorando. Maio, Dia das Mães. Todo mundo reunido, ela péssima. Muito magra, mas estava presente lá no nosso Dia das Mães. Foi rápido a evolução. Foi muito rápido. Gente, vocês nem imaginam o que aconteceu. Chegou o mês de julho, ela já vinha internações, porque não dá para relatar tudo. E a gente, né, cuidando dela, eu e minhas irmãs. Aí cheguei a um determinado momento que eu falei para ela em março, olha, Marilene, tem muito evento de mulheres, estão me convidando para muitos eventos. Só que eu quero te pedir permissão, não sei se eu vou ou se eu fico com você. Você que vai me dar a resposta. Ela, vá em paz. Enquanto você estiver ministrando, peça a Deus por mim. Eu fui em paz, chorando, cantando. Eu não perdi o controle. Quantas e quantas vezes? Senhor, por favor, cura. Senhor, por favor, opera um milagre. Senhor, por favor. E eu fui convidada para cantar na Igreja Batista da Quintanilha, naquele dia. 4 de julho de 2023. Eu estava muito mal, porque a minha irmã estava internada, né, no dia. E eu falei, Senhor, não vou não. Vou desmarcar, não dá para eu sair. E altamente a voz de Deus falou, se arruma e vai. Eu tinha falado pro meu esposo assim, vou ligar pra menina que me convidou, que era a Rebeca, não sei se vocês conhecem. Deixa eu conhecer. Rebeca, não vou. E quando eu ia pegar no telefone, Deus falou no meu coração, você vai, se arruma com a sua dor e vai me adorar. Fui. Cheguei lá, você cantou, eu ganhei oportunidade. Gente, por favor, peço oração pela minha irmã, que ela vai tá no processo, eu tô aqui, mas ela não tá, ela tá no hospital. Aí pastor Taylor, que não sei de qual igreja batista ele foi pregar. E ele falou assim, olha, hoje eu tô fazendo uma pregação aqui, falando sobre encerramento de ciclo. Encerramento de ciclo. Lembro dessa pregação. Lembra?
Aí eu toquei no meu esposo e falei, não, não acredito que eu tô aqui. Aí ele, é encerramento de ciclo. Aí ele falava, ele olhava pra minha cara. Ô, cantora, você que veio aqui cantar hoje, você entende o que é encerramento de ciclo? Olhando no meu olho. Uhum. Aí o Espírito Santo começou. É isso mesmo, Marcelene, encerramento de ciclo. Acabou o culto, o pastor me chamou. Pediu permissão, deu um beijo na minha testa e falou assim, Deus vai recolher a sua irmã. Prepara o teu coração. Não precisa mais orar. E pesado, no dia 13 do mesmo mês, né, que foi esse de julho, o que acontece? Deus recolhe a minha irmã. Só que Deus falou na mesma hora. Lembra aonde eu te levei? Lembra do que você ouviu? Lembra que o meu servo falou? E olha que o pastor ainda falou bem assim, ó. Gente, não se assuste não, que hoje eu tô muito pentecostal. Vocês não estão muito acostumados, né? Mas hoje estou diferente. Ele falou, gente, eu falei, Jesus me trouxe aqui. Né? Porque, como eu falei para vocês, rodo muito. Então, tem vários segmentos. Tem igrejas do Reteté, que vocês já entendem, né? Que é mistério, não sei o quê. E entrega, e nós cremos, né? Que Deus fala com muita sabedoria, com muita cautela. Deus fala na palavra. Se Ele quiser usar pessoas, Ele fala. Naquele dia, Ele quis usar um pastor que eu nunca vi para falar muito diretamente. Ele foi muito claro. Ele não usou meias palavras. Ele falou, a sua irmã, Deus vai recolher. Então, foi dureza. Mas o Senhor falava em todo o tempo. Por acaso eu perdi o controle? Porque até na enfermidade o controle estava na mão dele. Né? Nós não sabemos, né? Voltamos a dizer... A palavra do Senhor diz que nossos dias são contados, né? E a gente louva a Deus que o nosso melhor a gente pôde fazer, mas chegou o dia de Deus recolher ela, foi de uma forma difícil. Mas quando eu ouvi aquele pastor falar comigo, eu até falei para os meus irmãos, né, para minha família, né, como é bom você ter certeza de que algo difícil aconteceu, mas que Deus estava com um cuidado tão tremendo até de falar, porque ele não precisava falar comigo. É a preocupação de um pai, né? Aí ele quis me dizer. Tudo que é bom gera saudade. E pela saudade a gente chora. É verdade. Mas o Senhor tem alegria na morte dos seus santos. Exatamente. A tua irmã é uma das que vencem. É verdade. Nós também venceremos. É verdade. Para a glória do Senhor. Que nós possamos nos alegrar no Senhor, né? A morte não é o fim. É verdade. Não há morte, não há condenação. Irmã, você poderia cantar essa canção? Sim. A sua história já estava escrita. Não perdi o controle, não. Não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. E a sua história já estava escrita. Não perdi o controle, não. Não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. Pode uma mãe se esquecer de um filho? Davi estava esquecido, cuidando de ovelhas estava esquecido. José estava esquecido, na cisterna estava esquecido. Venderam ele, estava esquecido. No palácio estava esquecido, na prisão estava esquecido. O paralítico estava esquecido, no tanque de Betesda estava esquecido. O cego Bartimeu estava esquecido, em Jericó estava esquecido. O carpinteiro estava esquecido, venderam ele, estava esquecido. Bateram nele, estava esquecido. Deram uma cruz pra ele, estava esquecido. Na via dolorosa estava esquecido. Crucificaram o meu pai, estava esquecido. No primeiro dia estava esquecido, no segundo dia estava esquecido, mas no terceiro dia ele ressuscitou. No terceiro dia ele se levantou e mandou eu vir aqui só para te
controle, não. Não perdi o controle, não. Não perdi o controle. E a sua história já estava escrita. Eu não perdi o controle, não. Não perdi o controle, não. Ele não perde o controle da tua vida, da tua história, dos teus problemas, do teu casamento, das tuas finanças, da tua família. Ele tem controle. Ele nunca perde. Ele sempre vence. Ele nunca perde. Ele tem o controle de tudo, pois foi Ele que nos formou. Ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe que somos pó, sabe que muitas vezes não vamos aguentar, mas Ele vai estar lá segurando a nossa mão, porque Ele não perde o controle. Eu não perdi o controle, e a tua história já estava escrita. Não perdi o controle, não. Não perdi o controle, não. Não perdi o controle. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. E aí já se fizeram, nós passaram dias, meses e fez um ano, agora no dia 13, onde eu estava novamente na Igreja Batista da Quintanilha, adorando a Deus numa festa, né? Festa lá da roça, né? A gente cantando, adorando. E Deus me levou para lá de novo, para conversar com o pastor e dizer, olha, aqui o Senhor me deu um decreto, foi difícil, mas venci adorando. E muita gente chegava para mim e perguntava no processo, como é que tu consegue cantar? Eu falei, mas quem disse que sou eu que canto? Né? Eu só adoro, porque quem dava fôlego para cantar no dia mal, né? E no dia que tá tudo bem, sempre será Ele, tudo dele, por Ele, para Ele. A gente não pode, então eu falo muito isso. Não escolha, tá tudo bem, vou adorar. Tudo bem hoje, vou pro culto. Mas hoje eu briguei com o namorado, briguei com meu filho, tá faltando alguma coisa na geladeira, não vou hoje, não. Eu não tô bem. Quem te disse que tem que ter um dia maravilhoso, né? Porque o nosso Pai, Ele é digno da nossa adoração. Aleluia. Até no dia que aos nossos olhos é um dia mau, né? Porque quando você adquire uma intimidade com Deus, até o dia mau não é mau, porque Deus está nele. É só uma decisão dele, um decreto dele para a nossa vida. E a gente aprender a aceitar, receber a vontade de Deus, mesmo que você sofra, né? Mesmo que hajam lutas. Diz uma canção também da Bruna Carla, né? Mesmo que eu sofra, mesmo que haja luta, nada me impede de adorar, porque o final de tudo é estarmos no céu. Então ninguém pode roubar a nossa adoração, nem a morte, né? Nem a dor, nem a escassez. Nem a nossa morte, né? Nem a nossa morte. E aí você tem que receber o consolo do Espírito e seguir adorando, sorrindo e chorando, né? Levando minha irmã, o nosso Deus, ele não nos prometeu a ausência de sofrimento. Exatamente. Mas ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Verdade. Ele é o consolo na hora da tristeza. Ele é aquele que cuida de nós. Uhum. Ele é aquele que cuida de nós. Nem sempre todos serão curados. É verdade. Ele é médico dos médicos, mas nem todos serão cuidados. Agora todos serão cuidados. É verdade. Ninguém está sozinho. É. O servo do Senhor, ele pode estar tranquilo. É verdade. Porque em meio às lutas o Senhor é com ele. Sim. Isso é maravilhoso, meu. É verdade. Enquanto a irmã adorava ao Senhor, eu aqui chorei. Amém. Chorei porque essa é às vezes a forma em que nós nos enxergamos. Às vezes nós nos enxergamos esquecidos. Sim. As pessoas podem sim esquecer, né? Nós, inclusive, podemos abandonar e esquecer sonhos, projetos. Sim, sim. Mas o Senhor, ele não se esquece, né? É verdade.
Ele não se esquece, ele não volta atrás. O que está estabelecido, está estabelecido. Sim. Glórias, pois, a Ele. É verdade, né? é verdade. Deus que tem todo o controle. Sim. A primeira vez que eu ouvi essa música foi a irmã cantando. Se eu não me engano, ou minha irmã ou meu cunhado gravaram um vídeo no culto e postaram no grupo da família. Eu estava retornando do trabalho, se não me falha a memória, e vi um vídeo desse culto com um pedacinho da irmã cantando. Amém. Deus te abençoe. Muito obrigada. Aí você falou que era chorando e cantando, eu lembrei. Era. Agora eu não lembro exatamente onde tá, mas aquela passagem que diz que aquele que semeia com choro colherá com alegria, né? O que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvidas trazendo seus molhos. Com alegria. Que alegria. Tá em Salmos também, não vou lembrar agora. Mas, minha irmã, eu imagino quantas experiências, né? Sim. Quantas experiências Sim, nesse período. muitas. Essa uma música que marcou a irmã. Sim. Tem outra música que a irmã poderia compartilhar, que também te marca, ou que marcou um período da sua vida? Tem muita música, né, que a gente canta, mas essa canto bastante. Vamos trazer a memória aqui. Ai, Jesus. Não Ceda, cantei muito também. Conhece, da Rose Nascimento? Não sei. É mais ou menos isso? Quando as portas todas já estão fechadas. Lembrou? E não há uma saída pra você. Uma voz tão mansa, doce, suave diz assim: meu filho, sou tua saída. Quando o inimigo diz é o fim da história e quer levar ao desespero o teu coração, Deus jamais permitirá que um filho seu ceda a vitória. Ele tem todo o poder e a solução. Não ceda agora. Confia que a história não vai terminar assim. Descanse em Cristo. Fazendo assim, você será muito feliz. Não ceda. Não ceda, não. Não pode parar. Confia que a história, ela não termina assim. Então, descanse em Cristo. Fazendo assim, você será feliz. O povo hoje procurando felicidade, tanta coisa, né? Mas aprender a descansar em Cristo, a colocar a fé num porto seguro, né? Muita gente na ansiedade, aí tá muita crise de ansiedade, do pânico. Se for buscar, é porque não tem paciência, porque o povo tá imediatista, né? Querendo tudo agora, mas e o tempo de Deus que tem que ser esperado, aí não quer esperar. Aí passa no processo, não acontece nada, né? Aí é igual o pessoal fala, o miojo, né? A gente gosta do miojo de vez em quando, gosta, mas ele fica pronto muito rápido, né? E não vai te trazer saciedade, né? São as coisas que muitas vezes a gente quer para agora, para ontem, resolver logo. Aí talvez consiga resolver de uma forma imediata, mas não vai ter a mesma estrutura do que aquele que espera. O povo quer como um miojo, né? Rápido. Mas ninguém está disposto a pagar caro por um miojo. Né? Ele nunca é muito caro, né? Realmente. Coisas preciosas são trabalhosas. Sim, né? Sim. E é quanto que a gente amadurece vivendo as experiências. A irmã tem usado muito a palavra processo.
E se tem algo que o povo hoje tem desprezado é o processo. As pessoas querem resultado, né? Mas resultado sem processo é uma ilusão. É uma ilusão. Se queremos vida estruturada, inclusive na perspectiva espiritual, tá? Crescer espiritualmente envolve um processo. Sim. Um processo que diz respeito a diversas coisas, desde o exercício da disciplina espiritual, que é orar, é ler a Bíblia, é jejuar. Exatamente. Até viver as experiências e as lutas da vida, exercitando a fé. Né? Jó, que talvez, dentre todos os homens, eu acredito que só 2 homens foram elogiados nesse nível. Um foi João Batista, que ouviu não, né? Mas que o próprio Cristo disse dele: dos nascidos de mulher, não há maior que João Batista. É verdade. Então, Deus encarnado falando isso. Que privilégio, né? João Batista, Deus te abençoe, João Batista. E depois de João Batista, tem Jó, que nos céus, Deus Todo-Poderoso vai dizer: tens visto meu servo Jó? Tremendo, homem né? íntegro, reto, E temente a Deus e que se desvia do mal. Então, mas falando de Jó, né? O contexto aqui da minha fala é Jó. Esse homem, ele cresceu vivendo ali a angústia, a luta. Ele cresceu exercendo a fé na hora difícil. E no final ele fala: olha, eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje eu te conheço, Senhor, de andar contigo. Tremendo. De ver a tua face, né? Então, que nós como crentes possamos ser assim. Verdade. Aqueles que vivem os momentos de luta exercendo a fé. Tem um texto na palavra que vai nos dizer: se te mostrares fraco no dia da angústia, pequena é a tua força. Na pequena a tua força, diz: você é um fraco. Se você se mostra fraco no dia da angústia, você é um fraco. O tempo de ser forte e forte na fé é no dia da angústia. É verdade. Né? Não ceda. Agora. É verdade. Confia. Essa história não vai terminar assim. É verdade. Eu não vou me arriscar a cantar, não, aqui, mas como que canções comunicam a palavra de Deus, princípios, né? E de forma penetrante. É verdade, é verdade. Ele estava falando sobre Jó, né? E eu lembrei dele falando, mesmo lá, com todo o sofrimento, ele falando, ainda sem perspectiva, ainda antes daquele diálogo lá com o Senhor, ele vai dizer: não, mas eu sei que o meu Redentor vive e por minha causa ele se levantará. Sim. E um dia se levantará sobre a terra, é verdade. Eu tô citando a música. Esse problema de fazer música com texto bíblico que a gente já grava. Mas, mesmo lá no vale, no exercício da fé, a gente recebe fé do Senhor, né? É interessante isso. E, minha irmã, interessante você contar sobre esse culto, né? Porque naquela semana, era a semana da inauguração desse estúdio. A gente estava vivendo também um processo aí do Senhor, mas um processo bom, diria, de experiência, né? Mas de caminhar pela fé. E eu lembro que a gente estava até num tempo de jejum naquele dia. E foi um culto diferente. Aquele culto ali tinha algo diferente ali. E também foi uma coisa que ficou marcada, aquela experiência juntos ali. E, minha irmã, que alegria ouvir a tua história. E eu sei que se a gente for conversar sobre os detalhes de cada momento dessa caminhada, a gente não teria horas suficientes para isso, né? Porque Deus ele nos surpreende o tempo todo em nossa caminhada. E aí a gente começa a falar também, daqui a pouco a Marli de lá. É maravilhoso andar com o Senhor, nós somos surpreendidos o tempo todo. Sim, é verdade. Mas como que essa conversa até o presente momento edificou a minha vida. Amém. E como que isso me encoraja a caminhar com o Senhor, caminhando pela fé. Eu costumo conversar com a Ju de que vivemos alguns momentos difíceis já. Questão de saúde, com família e tal. Sim. Mas eu tenho a sensação de que o dia mau ainda não chegou. O dia da dificuldade ainda não chegou. E às vezes a gente
trabalha com isso, né? Trabalha com doença, com morte. Nós temos, quase toda semana a gente comunica alguma família, alguém que se foi. E eu fico sempre com essa reflexão, e quando chegar? E quando chegar? E quando chegar? Mas ouvir histórias como essa e cultivar esse relacionamento com Deus também no tempo da tranquilidade me dá a certeza de que o Senhor vai me sustentar no momento da dificuldade. Sim. E que o dia mau será apenas mais um dia, como verdade. você falou, porque o Senhor também estará nele. É. E queria, já caminhando para o final do nosso encontro, do nosso primeiro encontro, quem sabe aí em outra oportunidade nós possamos estreitar os laços, mas nós sempre encerramos a nossa conversa com 2 conselhos. Sim. Eu vou fazer a pergunta de que eu ia aproveitar aqui que eu já estou pensando nisso, e deixar o pastor, depois desse primeiro momento, fazer o segundo conselho. Mas eu queria te perguntar assim, se você pudesse dar um conselho agora para quem está assistindo a gente e está enfrentando esse dia mau, qual seria o seu conselho para essa pessoa? Sim, quando eu estava me preparando, vou pegar só a colinha aqui, que eu falei, Senhor, uma palavra para esse dia. E só para eu não errar aqui nas minhas palavras, né, um versículo que eu separei e que falou ao meu coração no dia de hoje, porque para cada dia, né, tem um louvor que fala um renovo para cada dia, uma misericórdia para cada manhã. Então, para cada dia vai ter uma palavra, né, disponível do céu para o nosso momento. E a palavra de hoje é: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai em oração. Está em Romanos 12, versículo 12. Essa é a palavra que eu deixo para quem está em casa, para nós daqui. O que você tem feito no seu dia mal? Na sua dificuldade? Está se entristecendo? Está cabisbaixo? Está deixando a angústia tomar conta? E se a gente deixar, a gente nem sai de casa. Mas a palavra vai dizer que alegrai-vos na esperança. O que é se alegrar na esperança? É se alegrar no tempo que ainda vai vir, né? No tempo que ainda vai chegar. Se alegra porque se Deus te fez uma promessa e hoje está difícil, você se alegra e espera a promessa. Mas como você está esperando a promessa? Né? Como você, como eu, vou esperar a promessa? Tem que ser adorando, glorificando, pedindo, Senhor, me dá graça, dia após dia, me renova. Senhor, me dá esse renovo que está na tua palavra a cada manhã. Me sustenta. Eu sei que eu vou enfrentar amanhã um dia de guerra, mas seja comigo. Então ele diz, alegrai-vos nessa esperança. Sede paciente na tribulação. Porque se a gente não for paciente na tribulação, a gente não vai ter paz. Porque a cada dia, né, há um levante, o inimigo ele se levanta contra as nossas vidas usando situações, né, porque costuma-se dizer que o diabo ele não vai aparecer feio para ninguém. Né? As situações não vão aparecer na sua frente tudo terrível, vão aparecer coisas aparentemente até bonitas que vão te induzir ao mal. Quando você chegar lá, não acredito que eu estou nessa situação, parecia tudo tão perfeito, aí chega a hora que o inimigo ele se revela, né? E o que você vai fazer nessa hora? Vai se desesperar? Não, sede paciente na tribulação e perseverar, porque oração é tudo. Né? Porque quando nós temos uma vida de oração, ainda que o dia mal, que a gente falou que ele chegue, ele não vai te pegar de surpresa. Se você tem uma vida de fé com Deus, o dia mal não te pega de surpresa. Deus te prepara. Deus te prepara. E aí você vai viver, sim, o dia mal, mas você vai ter paz. Verdade. E eu costumo dizer que isso é coisa, aparentemente, para o mundo é loucura. O crente vive muito isso, né? Parece loucura. Ué, como é que você tem paz passando por esse processo? Porque eu fui preparada pelo Deus da paz, né? E aí você é capaz de passar por situações terríveis com um sorriso no rosto. Que ninguém precisa ver você chorar.
né? A palavra de Deus em Mateus 6,6 vai dizer: entra no teu quarto, fecha a porta, e o teu pai que está em secreto vai ouvir tua oração, vai te recompensar. Então, oremos no secreto, choremos no secreto, mas quando a gente for para o público, Lava o rosto. lava o rosto, se ajeita. Enxuga a meleca. Bota uma maquiagem. E vai viver a tua vida, porque quem vai te dar vitória é o Senhor. Aleluia. Né? Então, você que está em casa, você que vai ouvir, né? Receba essa palavra no seu coração. Tenha ânimo mesmo na prova, gente. Eu passei um monte de luta, tô viva. A gente tem hora que acha que vai morrer no deserto, né? Mas nós estamos vivos, porque a gente crê, né? No Deus que tudo pode fazer, no Deus de milagre, no Deus que não perdeu o controle. Né? Ele fala para a gente não ceder à luta, não se entrega, né? Porque maior que tudo é o Senhor Jesus na nossa vida. Benção. Isso é um Uma coisa resumo. que ela falou que a gente acha que vai morrer no deserto, eu pensei, só morre no deserto quem blasfema, quem se rebela contra o Senhor no deserto, né? Murmura. Lembrando do povo de Israel. Então, ó, sede paciente na tribulação, porque Tem uma terra só morreu prometida, no deserto quem não creu e blasfemou e murmurou diante do Senhor. Minha irmã, a área da irmã, o ministério da irmã é na música. Sim. Esse é um ministério muito atacado. Muito. Quantas pessoas que começam a adorar ao Senhor e depois ou desistem pelos sofrimentos, desistem pelas angústias da vida, ou são seduzidos pelos prazeres desse tempo. Sim. A gente sabe de muitas histórias, né? Sim. Muitas histórias de servos do Senhor com uma unção para louvar, para cantar, mas que não perseveraram. O que você tem a dizer para aquela menina, para aquele rapaz, aquele servo, serva do Senhor que tem o ministério da música, da adoração como seu ministério, sua vocação? O que você tem a dizer a ele? Então, o que eu tenho que dizer é muito sobre isso que eu li, de perseverar, porque talvez alguém vai dizer uma palavra, olha, você tem uma voz linda, já ouvi muito, né? Porque eu tenho que falar da experiência que eu vivi. Você tem uma voz linda, maravilhosa, por que você não está na mídia? Por que você não deslanchou? Por que você não apareceu? E isso, muitas vezes, para uma pessoa mais jovem ou para alguém que está, né, com a fé um pouco vulnerável, vai soar como: será que vale a pena tudo que eu estou fazendo? Será que é isso mesmo que Deus tem para mim? Aí não vai estar convicto do chamado de adorador. Quem é adorador, quem entende que adora ao Deus da verdade, não precisa de mídia. Glória a Deus. Não precisa de holofote, não precisa de recompensas terrenas, não precisa ter um nome em algum lugar escrito, porque isso é uma consequência. É maravilhoso estar na mídia? Pode te trazer benefícios? Sim. Mas será que até o momento você não chegou lá? Porque Deus pode estar te escondendo. Deus pode estar te escondendo, porque tem pessoas que não estão preparadas para alcançar algum nível no chamado, porque não está preparado espiritualmente. E se chegar a deslanchar, a fazer um sucesso, vamos falar, né, na nossa linguagem, talvez vai esquecer o foco, que é a adoração a Deus. Então, talvez Deus esteja te preservando, te escondendo, até o momento você entender que você pode estar dentro da tua casa, na cozinha, no banheiro, lavando roupa, no teu trabalho, numa caminhada, quando muitas vezes a gente está caminhando e cantarolando, você não está fazendo isso aleatoriamente, você está adorando. Então, talvez o Senhor está esperando você alcançar um nível de entendimento do que é ser um verdadeiro adorador. Para chegar lá na frente, ele... Eu vou usar a palavra exaltar, te colocar num lugar maior, num lugar de honra, porque quando chegar lá, você vai entender que nada é seu,
que a glória é totalmente de Deus. Glória a Deus. É sobre isso. Tem uma canção que vai dizer que estamos ensaiando para cantar no céu para Ele. Sim. Né? Anderson Freire, né? O adorador, aqui, ele pode ser como um profeta que profetizou no palácio, tendo conforto, tendo circunstâncias positivas. Mas o adorador aqui também ele pode ser como um profeta que foi cerrado ao meio. Os dois são profetas. Exatamente. Mas no céu, ali sim, vai ter honra e glória. É verdade. Que possamos ensaiar, né? É. Com diligência, com carinho, É. até poder cantar no céu para Ele. Isso aí. Minha irmã querida, Deus te abençoe. Muito obrigada. Deus te abençoe. Amém. É muito bom poder olhar nos olhos das pessoas Amém. e ver que estão falando com verdade. Amém. Essa é uma alegria Amém. que pude ter aqui hoje conversando com a irmã. Amém. Deus te abençoe. Muito obrigada. Use seu ministério para Amém. abençoar muitas pessoas. Recebo. Você que está nos acompanhando, eu quero aqui como pastor, receba pessoas como a irmã Marcilene na sua igreja. Dê oportunidade, valorize, porque servos do Senhor, que adoram ao Senhor, devem ser reconhecidos, devem ser chamados. Tantas pessoas que às vezes estão aí na mídia, e não vou fazer uma crítica a pessoas específicas, mas é só casca. Tem muitos verdadeiros, mas tem muitos que são só casca. E aqui eu estou olhando nos olhinhos dela, então eu posso falar do que estou vendo. Amém. Tá? Que Deus te abençoe, Muito minha irmã obrigada. querida. Muito obrigada. Minha irmã, reforçar o que o pastor disse, uma alegria muito grande receber aqui, conhecer um pouco mais da sua história. Amém. E saiba que as portas estarão sempre abertas. Muito obrigada. E meu desejo é que o Senhor abençoe ricamente o seu ministério, continue a conduzir a sua vida nos desertos e nas facilidades, Amém. nas bonanças. Amém. Mas chega, não é só deserto, É não. Quem tá verdade, assistindo gente. pode ficar tranquilo. Glória. Deus é contigo, minha Muito irmã. obrigada. Uma alegria ter você. Se você está com a gente até agora e ainda não se inscreveu no canal, ainda não deixou o seu curtir, toma juízo em nome de Jesus. Faz isso agora. Tá? Aproveita essa pausa. E, minha irmã, quer deixar um abraço, uma despedida aí pro pessoal que ficou com a gente até Seu agora? contato Seu também, contato, quem quiser sim. falar com a irmã, convidar a irmã. Amém. Tá bom. Ser grata ao Senhor, né? Agradecer a Deus pela vida de vocês, pelo carinho, né? Por tudo que aconteceu aqui, foi bem especial para mim. E que Deus também continue abençoando o ministério de vocês e que venham muitas pessoas aqui, Amém. né? Colocar, né? Suas histórias, né? Trazer experiências, porque experiências e testemunhos edificam, né? Sim. Então, agradeço de coração. Sim, me acha lá no Oficial Marcilene, no Instagram. E deixar o WhatsApp também? Pode. Ok, irmã. Amém. 978969263. Me encontra lá para estar louvando na sua igreja. A gente está disponível. Eu canto DDD 21, né? DDD 21. Ó, já cantei em velório. Gente, já recebi convite para cantar em velório. Eu falei, não, eu não acredito. E fui, né? Só para descontrair. Casamento, evento, festa de 15 anos, evento nas suas igrejas. Vamos aí adorar, celebrar, enaltecer ao nome do nosso Deus. Amém. Amém. Deixar um abraço para o meu querido esposo, Reginaldo, para os meus filhos, para a Sara, para o João Pedro e para toda a galera que está sempre com a gente, né? Para a minha igreja, para o meu pastor, que é uma bênção na minha vida, que Glória a apoia Deus. e abençoa o meu ministério, pastor Sérgio. E é isso. Muito obrigada. Um abraço a todo o Ministério de Madureira, que é gigantesco. A nação Madureira. Nação Madureira, gente. Faço parte. É isso aí. Muito obrigado se você permaneceu conosco até agora. Esse foi mais um episódio Petra Talk. Faça parte dessa família, envie esse episódio para o máximo de pessoas que você conseguir e seja parte da nossa família Petra Talk. Que Deus abençoe a todos. Amém. Fiquem com Um Deus. abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.